Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas primeiras páginas, que são super intensas, de A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. A gente entra direto no meio de uma crise existencial, sabe? Bem naquele momento em que a realidade que a gente conhece parece que se desfaz para revelar algo muito mais antigo, primordial. E a gente já começa assim, bem onde a narradora GH nos joga, num estado de pura confusão. Ela perdeu alguma coisa essencial, o chão que sustentava ela, e agora está de frente com o que ela chama de desorganização profunda. É um medo que paralisa, né? Aquele medo de não se reconhecer mais, de não reconhecer o mundo em volta. O que será que acontece quando essa base toda simplesmente desaparece? Para tentar fazer a gente entender essa perda, a Lispector nos dá uma metáfora que é simplesmente central, poderosíssima, é a chave para tudo que vem depois. Vamos dar uma olhada em como essa imagem funciona. A genialidade dessa imagem que a Clarice Lispector cria é impressionante. A GH diz que perdeu uma terceira perna. Com essa perna, ela era tipo um tripé, super estável, bem plantada no chão, fácil de se encontrar. Só que essa estabilidade, no fundo, era uma mentira que impedia ela de andar de verdade. Agora, só com duas pernas, ela está livre para caminhar. Mas essa liberdade é absolutamente aterrorizante. Tá, mas que vida era essa que desmoronou? Quem era essa GH antes de perder esse terceiro apoio dela? A resposta está toda no jeito que ela se construiu, na persona que ela criou para si. GH era a própria imagem da sofisticação, do controle. Uma mulher que vivia a vida como se fosse uma obra de arte, sabe? Sempre com uma distância irônica. Ela era uma réplica elegante, mas não a coisa real. Uma existência num suave pré-clímax, onde a promessa da vida era mais interessante que a vida em si. Ela não era bem uma pessoa, era quase um monograma. As iniciais GH nas malas. Essa distância toda fica perfeitamente clara aqui nessa citação. Ela vivia literalmente, entre aspas, como se ela fosse uma citação de si mesma. Ela não habitava a própria vida. Ela observava, narrava, organizava, era o jeito dela de se proteger da crueza, da bagunça que é a existência de verdade. E o ambiente físico dela era um espelho perfeito desse mundo interior. Um apartamento chique, uma cobertura, onde tudo é suave, é controlado, sem surpresas. Um cômodo leva para o outro numa promessa que nunca se cumpre, bem como a vida de pré-clímax dela. Nada ali é abrupto, nada é violento. E é justamente essa harmonia toda que está prestes a ser estilhaçada. A história nos leva agora para o limite de um espaço que vai destruir tudo isso. O quarto da empregada, que tinha acabado de pedir as contas. O contraste aqui é brutal. Quando ela abre a porta, ela não encontra a bagunça ou a sujeira que ela esperava, mas algo muito, muito mais chocante. Onde a casa dela é feita de penumbras, o quarto é de uma luz branca dura. Onde a vida dela é uma cópia bonita, o quarto é um vazio seco, primordial. É uma verdadeira violentação da realidade controlada dela. Essa descrição é visceral. O quarto não tá sujo, mas limpo de um jeito agressivo, sabe? É um espaço que foi esvaziado de tudo, exposto ao sol direto, um minarete de pura existência, sem nenhum conforto de sombras ou decoração. É a antítese absoluta do mundo que a GH construiu para ela. Dentro desse espaço que parece de outro planeta, GH encontra algo que foi deixado para trás. E não é um objeto, é uma espécie de testamento, um julgamento silencioso. Pela primeira vez, GH é forçada a encarar a presença da ex-empregada, a Janair. Ela se dá conta de que dentro da casa dela vivia uma inimiga indiferente, uma presença que ela nunca tinha visto de verdade e que, agora, na ausência, se torna mais poderosa do que nunca. Na parede, ela encontra esses desenhos feitos com carvão. E ela percebe, isso não é arte, é escrita. Figuras primitivas, rígidas, que parecem múmias saindo da parede. Ela interpreta aquilo como uma mensagem brutal da Janair, um retrato da vida vazia dela mesma. O homem, a mulher e um cão, todos nus, sem humanidade nenhuma, apenas contornos. Atenção agora, muda. Sai do psicológico e vai pro físico. Incomodada, repelida por aquele quarto, GH decide que vai arrumar aquilo. Mas um último obstáculo aparece. Ela chega perto de um guarda-roupa de pinho todo empenado pelo sol. Meio hesitante, ela abre a porta e o escuro de dentro escapa como um bafo. Ela espia pela frestinha e... E aí vem o confronto. Nesse quarto que foi limpo de uma forma violenta, uma única e antiga barata emerge da escuridão. Um ser vivo, primordial, bem no meio daquele vazio estéril. A reação dela é imediata e profunda. Não é um simples nojo, não.
É um choque existencial tão forte que o coração dela embranquece. A linguagem da Lispector aqui nos leva para um lugar além da razão, para uma reação que é puramente visceral. Então, o ponto crucial é por que tanto horror? É que a barata representa tudo aquilo que a GH tentou negar a vida inteira. Ela é a vida na sua forma mais crua, obsoleta e ao mesmo tempo super atual. Ela estava aqui muito antes dos dinossauros e vai continuar depois da gente. É a matéria pura, a existência que simplesmente é, sem construção, sem aspas, sem arte. É a vida nua e crua. E é essa a pergunta que a abertura do romance deixa no ar. O encontro com a barata é o gatilho que destrói a terceira perna da GH, que força ela a encarar a matéria bruta do mundo e de si mesma, para além de toda a organização que ela criou. E a gente termina com esse paradoxo profundíssimo. A visão de verdade, a experiência real da realidade, não é algo que pode ser entendido ou classificado pela mente humana. É algo que se vive e que nos deixa, assim como a GH, num estado de total incompreensão. Uma verdade tão completa que só pode ser sentida, nunca, jamais explicada.